bem vocês? Então hoje na nossa aula de ciências, nós estamos aqui com essa paisagem linda aqui de fundo, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar. Nós vamos terminar o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre as flores e quais são as suas funções e falar sobre os animais. Vamos conhecer um pouco mais sobre os animais, vamos compreender um pouco mais sobre o seu habitat, sua alimentação, né, o tipo de características físicas desse animal, como que é a reprodução desse animal. Então, hoje nós vamos falar, conhecer e compreender um pouco mais sobre os animais. Não é isso, Bia? É isso mesmo, tia Lu. E para nos ajudar, para que essa aula fique mais bacana ainda, nós temos aqui o Emiliano Campos, Júlia de Castro e o Luiz Fernando. Vocês podem aí nos ajudar da seguinte forma: vai escolher um animal, tá bom? E dizer pra gente o tipo de alimentação dele, qual o tamanho e a cobertura da pele, como que é. E vai mandar pra gente, representando através de desenho, de um vídeo, foto, e mandar aí que nós vamos publicar no nosso Instagram, tá bom, pessoal? Vocês podem ficar à vontade, escolher um deles, ou foto, ou vídeo, ou fazer o desenho, escrever ali as características desse animal, tirar uma foto e manda pra gente, para que a gente possa compartilhar aí, pra gente poder dividir com os colegas tudo aquilo que nós estamos aprendendo, ok? Então agora vocês vão acompanhar com a gente essas explicações, tá? Para que vocês possam compreender melhor o conteúdo. Então vamos lá! Então, quarto ano, dando sequência aí à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre função da flor e a sua reprodução. Você já plantou algum vegetal? O que você sabe sobre o nascimento das plantas? Como todos os seres vivos, as plantas são capazes de se reproduzir. A maioria se reproduz por meio da flor. Então, a flor é uma das partes das plantas que nós já vimos, né? E dentro da flor a gente tem algumas partes. No quarto ano agora a gente não aprende nomes mais específicos, mas cada parte da planta tem um nomezinho mais específico. O que vocês vão aprender agora, nesse momento, é que existe, para que a planta possa se reproduzir, né, gerar outras plantas, ela precisa do órgão masculino, do órgão feminino, e aí na imagem a gente vê quais são os órgãos femininos e quais são os órgãos masculinos da planta. No próximo slide vocês vão ver mais específico isso daí. Quase todas as flores possuem os dois órgãos de reprodução, o masculino e o feminino. Então existem plantas que não têm os dois órgãos, possuem somente um dos dois. Os órgãos masculinos das flores produzem os grãos de pólen. Os grãos femininos produzem os óvulos. Dentro do grão de pólen do óvulo estão os elementos da reprodução da flor, que são as células reprodutoras. Quando esses elementos se unem, dizem que ocorreu a fecundação, ou seja, vai se reproduzir aí e virar uma nova planta. Os insetos, os pássaros, a água ou o vento podem levar os grãos de pólen de uma flor para outra. Chamamos este transporte de polinização. O que acontece? Então, existem várias formas de acontecer a polinização. E uma das principais formas é através dos insetos, dos pássaros, que eles fazem essa polinização, levando o pólen de flor em flor, através do seu corpo, do seu próprio corpo. O pólen garra, fica ali preso às suas patinhas, às suas asas, e à medida que ele voa, ele vai estar polinizando o ambiente, o solo, fazendo com que possa gerar uma nova planta. Quando a parte feminina da flor é fecundada, o óvulo se desenvolve e forma as sementes. Parte do órgão feminino da flor também se desenvolve e forma o fruto, que abriga essas sementes. Quando as sementes são espalhadas em solo fértil, elas podem germinar. O que significa isso? Quando ela está germinando, ela está dando origem a uma nova planta, uma nova da mesma espécie. É a reprodução por germinação. Quando a gente pega aí, por exemplo, a sementinha do girassol, quando a gente pega um feijãozinho e a gente vai plantar a sua semente, à medida que ela vai se desenvolvendo, a gente chama esse processo de germinação, Ela vai crescendo e vai originar uma nova planta da mesma espécie.
Algumas plantas podem se desenvolver a partir de folhas, de pedaços de caule ou de raiz, embora essas partes do vegetal não tenham, em geral, função reprodutiva. Lembra lá da última aula que nós falamos que existem plantas que não têm todas as partes? Então, a rosa, por exemplo, ela não se reproduz através de germinação, porque ela não tem sementes. Ela vai se reproduzir através de pedaços de caule, né, que é colocado ali no solo, fazendo todo o cuidado necessário para que ela possa gerar uma nova planta, tá? E aí nós temos aí um exemplo de como que a semente se dispersa através do vento, que é aquela florzinha que a gente chama dente de leão. Quando a gente sopra, né, essas sementinhas elas voam, e isso acontece de forma natural também. À medida que o vento bate no dente de leão, aquilo que voa, que a gente vê voando, a gente acha, né, muito bonitinho, são as sementinhas, e aí ele vai cair no solo e vai germinar uma nova planta. Bem legal, né? Aqui vocês vão observar essa planta aí, ela é bem comum, né? A gente conhece bastante, e ela tem as partes da planta que é responsável por sua reprodução. Ela tem o órgão feminino e o órgão masculino. Aqui na imagem aqui, ó, mais ampliada, vocês podem observar, né, esse miolinho da planta, e aqui é a parte masculina da planta. Tá vendo aí que tá mais escurinho aí, essa partezinha mais escurinha? Esse é o órgão masculino. E esse amarelinho que fica grudado no órgão masculino, nós chamamos de pólen, né? Que é o grão de pólen que vai ser responsável por germinar uma nova planta. E quando a gente vê essa hastezinha maior aí da planta, a gente chama, né? Esse é o órgão feminino da planta, né? Então, a partir de agora a gente pode observar, né, esses dois órgãos aí da planta responsável pela reprodução. Bem bacana, né? Vocês vão assistir agora 2 videozinhos, um que fala sobre a polinização das flores, né? Na verdade, são algumas imagens que vocês vão poder observar essas partes das flores mais ampliado, né? De uma maneira mais animada, vocês vão ir identificando aí as partes das flores, e também, né, como acontece a germinação de sementes de feijão. É uma animação que vai passando aí o processo de como que o feijão é germinado. O movimento do ciclo da vida renova nossa admiração e, mais importante, estimula a curiosidade dos pesquisadores. Quem estudou de perto a flora e a fauna no nosso ambiente sabe que a flor ativa o aparelho reprodutor da natureza. A parte masculina e a parte feminina entram em contato com a ajuda de um mensageiro, que pode ser uma abelha, pode ser um beija-flor. A palavra é polinização. Vem de pólen, a substância que, como numa espécie de mágica, a flor produz no seu interior e guarda, à espera do mensageiro. O pólen é a vida. As abelhas são os polinizadores por excelência na natureza. Nós vamos conversar com o botânico Leandro Freitas, conhecedor do belo entrosamento de animais e plantas. A maioria das flores são hermafroditas, elas têm partes masculinas e femininas na mesma flor. Então aqui tem um exemplo, ó, essa parte aqui, chamada de antera, é a parte masculina. Aqui é produzido o pólen. Os grãos de pólen estão dentro dessas estruturas e ficam expostos quando a flor abre. Já a parte feminina, que a gente chama de gineceu, ela termina aqui nessa pontinha branca, que é a parte onde o pólen é recebido. É uma dança sexual da natureza. Tudo começa neste casamento que gera a pequena semente. E todo dia a semente vai crescer. Toda semente tem origem em uma parte da flor e há uma transformação de outras partes da flor que formam um fruto. Então, os frutos são formados a partir das flores. Flores que estimulam nossa devoção, também alimentam nosso corpo. É bom saber que dependemos tanto delas e dos polinizadores. A produção, né, de alimentos está estritamente ligada à manutenção dos polinizadores nas áreas nativas. Do jardim para o pomar e para a lavoura. Os
pássaros e os insetos ajudam a fecundar hortaliças e legumes. Sem falar, é claro, nas frutas. Os polinizadores multiplicam nossos frutos de cada dia. Um banquete para nossos príncipes dos bosques. Seu Jonas vive numa chácara em Ubatuba, litoral de São Paulo. Todo dia recebe os nobres hóspedes. E assim, os passarinhos recriam a mata do anfitrião. Seu Jonas conhece a rotina nada monótona desta admirável relação. As flores são as que atraem beija-flores. Mas o beija-flor sabe exatamente onde buscar o néctar, o líquido doce cheio de nutrientes. É nesta parte da flor que tem a borda amarela. Não é à toa que a pequena criatura é cheia de energia. Só o beija-flor é capaz de tantas proezas. Orgulho para nós, brasileiros, tem muito beija-flor por aqui. No Brasil todo existem cerca de 80 espécies de beija-flores e eles são animais únicos, né, pela característica de voo. O beija-flor é um fenômeno. Gira as asas a uma velocidade incrível, 70 vezes por segundo. Voa para frente, para trás, para cima e flutua no ar. Em proezas, nossos helicópteros ficam longe. O bico longo, adaptado especificamente para visitar as flores, onde eles obtêm o néctar. Seu Jonas calcula que receba diariamente 500 passarinhos. Água doce para o beija-flor e muita fruta madura para quem ainda quiser chegar. Agora que vocês já assistiram o vídeo, vocês podem responder essas atividades aí da página 108 e 109. A número 1 quer saber qual é o processo que está acontecendo em cada uma das imagens, né? A número 2, vocês vão enumerar a ordem correta de acordo com o processo de reprodução da flor, o que acontece primeiro, o que acontece depois, né? De 1 a 5 aí. E a número 3, vocês vão responder aí pra gente qual é a parte principal responsável pela reprodução das plantas e o que é germinação. Vocês podem construir com as palavras de vocês ou a partir daquilo que vocês têm de informação no livro e nos vídeos aí que vocês viram. Na número 4, você vai escrever que tipo de agente polinizador abaixo de cada imagem. O que isso quer dizer? Ele está querendo mostrar para vocês qual é o agente polinizador, ou seja, se é o vento, é a água, é os animais, quem que está levando esse pólenzinho. Então, aqui na primeira imagem a gente observa, né, que não tem flor, né, que é uma região muito aberta, que provavelmente é o vento que está fazendo esse processo de polinização. Na segunda imagem a gente vê que é uma planta aquática e
Então é a água que vai fazer esse processo, né, de levar aí os grãos de pólen. E na terceira imagem a gente vê aí um animalzinho, um inseto, né, na flor, e vai acontecer aquele processo de grudar o pólen no seu corpo. Na número 5, vocês vão observar a planta ao lado, que é uma planta de maracujá, e fazer uma história em quadrinhos com as cenas que representam a reprodução dessa flor, né? O processo de floração, polinização e a formação do fruto e a germinação de uma nova planta de maracujá. O que é isso? Vocês vão fazer uma sementinha pequenininha, né? E depois vai fazer o processo dela abrindo, mostrar como se ela já tivesse com a flor. Depois o pólenzinho dessa flor e quando ela gera um novo fruto. Ok? Bem tranquilo aí, através de desenhos aí. Quarto ano, ainda nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais, né? E essa grande diversidade de animais e o seu habitat natural. Então, essas atividades da página 112 e 113, onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa riqueza da fauna e da flora do ser humano e da terra, né? Então, vocês podem observar aí nessas imagens aí, os animais, assim como os vegetais, são seres vivos e fazem parte da natureza. Eles são encontrados em diversos ambientes. Então, eles podem ser encontrados em ambientes terrestres, em ambientes aquáticos, em ambientes aéreos. E essa variedade de animais é muito grande, como a gente pode observar. Existem animais grandes, existem animais pequenos, alguns, né, exageradamente grandes, como o elefante, outros como pequenos, como as formigas, né, esses insetos até menores que a formiga. Então, isso é para a gente entender quão grande é essa diversidade. E temos também essas características, diferentes características, que é a cobertura do corpo. Existem animais, né, como os mamíferos, que têm a pele do corpo revestida de pelos. Temos os peixes, né, que é uma outra característica dos animais, uma outra classificação dos animais, que tem o corpo coberto de escamas, e as aves, né, que tem o corpo coberto de penas, como a gente pode ver na imagem aí. Temos também diferenciação na alimentação dos animais. Animais onívoros, carnívoros e herbívoros. Os onívoros são aqueles que se alimentam de vegetais e de outros animais, como a gente pode ver esse macaco aí na imagem. Já o leopardo, ele alimenta somente de carne, por isso ele é chamado de carnívoro. Agora, os animais que são herbívoros são aqueles animais que se alimentam de vegetais, como a girafa aí. Agora, a gente também pode dizer que os animais, né, de acordo com a sua cobertura do corpo, eles vão se adaptar ao seu ambiente, né? Então, a gente tem aí o galo, que vive no ambiente terrestre, o tubarão, que vive em ambiente aquático. E existem animais, né, assim como as plantas, existem plantas hospedeiras, né, parasitas, a gente também tem animais que vivem dentro do corpo de outros animais, que é o caso das lombrigas que vocês estão vendo aí, tá bom? O habitat, né, é onde os animais encontram as condições de que necessitam para viver. Ou seja, onde eles vão tirar o seu alimento, o seu abrigo e encontrar aí os seus parceiros para a reprodução de animais da mesma espécie. Vocês também vão assistir um vídeo e também responder essa atividade aí da página 115. Vocês vão escolher um animal que vocês tenham visto pessoalmente ou apenas na televisão, fazer o desenho dele aí e escrever quais são as suas características, qual é o habitat desse animal, do que ele se alimenta e qual é a cobertura do corpo dele, ok? Só a número 1 mesmo, a número 2 é a mesma coisa, então a gente não vai repetir essa atividade não, a gente vai ficar somente na número 1. Quarto ano, agora vocês vão então assistir um videozinho animado, né, que tem uma musiquinha de fundo, que fala um pouquinho aí sobre os animais e o habitat dos animais. Espero que vocês gostem. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passa
baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito. E aí, quarto ano, gostaram então desse vídeo? Bem legal, né? Muitas coisas interessantes aí, as imagens são bem bacanas, né? Então é isso, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai continuar discutindo um pouco mais sobre os animais, ok? Até a próxima aula. Professora Luciane Amorim Bia. Beijos, tchau, tchau.